no dia de ontem, esta casa e o país inteiro foi surpreendido por uma decisão assumida pelo ministro Luiz Fux, a respeito da votação em curso já nessa casa relativa aos vetos da presidenta Dilma à lei dos royalties do petróleo. Semana passada, logo após a realização da sessão do Congresso Nacional, que não foi uma sessão nem um pouco tranquila, meu líder, senador Inácio Arruda, logo após aquela sessão, no dia seguinte, logo cedo, a bancada do Rio de Janeiro, parlamentares da bancada do Rio de Janeiro, ingressaram junto ao Supremo Tribunal Federal com um pedido de anulação da sessão do Congresso Nacional. E a alegação da bancada, de membros da bancada do Rio de Janeiro, é que não havia sido respeitado dispositivos do regimento comum, do regimento Senado e tampouco a Constituição Federal. Aliás, senador Wellington, esse foi o grande tema da sessão do Congresso. Passamos a maior parte do tempo não discutindo a matéria em si, mas passamos grande parte do tempo debatendo exatamente a votação e um requerimento para a urgência que foi apresentado pela grande maioria dos líderes do Congresso Nacional, deputados, deputadas, senadores e senadoras. E tínhamos a convicção plena que, aprovando-se o regime de urgência para a votação do veto dos royalties do petróleo, não estaríamos, como entendo até agora, senhor presidente, desobedecendo qualquer dispositivo da lei brasileira, seja do regimento comum, seja do regimento do Senado, seja do regimento da Câmara dos Deputados. E assim foi feito, aliás. Fizemos uma primeira sessão convocada pelo presidente do Congresso, senador José Sarney, primeiro para apreciar tão somente o requerimento de urgência. E, aprovado o requerimento de urgência, o veto, como qualquer outra matéria, teria prioridade em relação aos demais. Mas fomos ao voto, a proposta sagrou-se, a aprovação do requerimento de urgência teve uma amplíssima maioria na Câmara e também no Senado. No Senado obteve somente 7 votos contrários. No dia seguinte, repito, membros da bancada do Rio de Janeiro recorreu ao Supremo pedindo anulação. E no dia de ontem, enquanto estávamos em sessão do Congresso, recebemos a notícia de que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, havia concedido uma liminar, uma medida cautelar em mandato de segurança número 31.816. O ministro concedeu e cancelou, anulou a decisão tomada pelo Congresso Nacional, determinando que o Congresso Nacional não retornasse a se reunir e, portanto, não apreciasse o veto, a não ser que votasse primeiro todos os 3.000 aproximadamente vetos que, segundo o ministro Luiz Fux, tem que ser votado primeiro. Mas eu quero dizer o seguinte: nós temos toda uma técnica legislativa no Congresso Nacional, assim como tem o Senado, assim como tem a Câmara, e que procedimento adotado agora recentemente em relação a essa matéria foram adotadas outras vezes. E não houve nenhuma quebra, repito, nenhuma quebra no cumprimento do regimento, absolutamente nenhuma quebra no cumprimento do regimento. Entretanto, o ministro entendeu de conceder a medida liminar e, no nosso entendimento, quando concede a medida liminar, senador Wellington, ele não apenas determina que o Congresso Nacional deva votar primeiro todos os outros vetos, não. Se nós nos aprofundarmos, e eu trago aqui um pronunciamento que fiz por escrito acerca do assunto, se nos aprofundarmos na decisão do ministro Fux, apesar de ele não escrever textualmente, a decisão adotada por ele ontem proíbe o Congresso Nacional de tomar qualquer deliberação sem que antes vote os vetos, todos que estão colocados. Porque o ministro se baseia exatamente no artigo 66, parágrafos 4º e 6º
da Constituição Federal do nosso país. Exatamente nesses artigos. O que diz o artigo 6º, o artigo 66, parágrafos 4º e parágrafo 6º da Constituição Federal? Que todas as matérias, vetos têm que ser postos em votação, na pauta de votação, após 30 dias da data do seu recebimento. Após 30 dias da data do seu recebimento. Se não for posto a voto, em 30 dias da data do seu recebimento, o que aconteceria? Está aqui, artigo 66, parágrafo 4, senhor presidente. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Este é o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal. Mas vamos ao parágrafo 6º do mesmo artigo, que diz: esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Ou seja, sobrestadas as demais proposições. Ou seja, ontem, o senador Eunice Oliveira, em plenário, fez um questionamento ao presidente José Sarney, uma questão de ordem ao presidente José Sarney, questionando acerca se a decisão do ministro Fux ela teria efeitos em toda a pauta do Congresso Nacional ou somente no veto. Creio que quando o senador Eunício fez essa questão de ordem, ao que foi respondida pelo presidente José Sarney, que a matéria tratava-se somente do veto, porque assim escreve textualmente o ministro Fux, na sua medida cautelar, na liminar por ele concedida, o presidente avaliou no primeiro momento que tão somente os vetos que teriam que ser analisados em ordem cronológica, mas que seguia-se normalmente a sessão do Congresso Nacional para votar toda uma pauta. E todos nós sabemos que a pauta do final de ano é exatamente a aprovação do orçamento da União, a aprovação dos projetos de lei do Congresso Nacional que abrem créditos extraordinários. E aí eu quero dizer o seguinte: entre as dezenas e dezenas de créditos extraordinários, tem o de número 45 de 2012, que abre, suplementa recursos para a empresa de energia do meu estado, Amazonas Energia. E nós vivemos um problema grave. Imagina, Vossa Excelência, senador Assis, fecharmos o ano sem poder votarmos nada, nem orçamento, nem crédito suplementar, a confusão. Então, diante dessa decisão do ministro Fux, nós precisamos encontrar uma saída. Creio que o presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, presidente José Sarney, foi muito convicto, muito seguro e, ao mesmo tempo, rápido e justo na sua decisão. O Congresso Nacional vai recorrer, como fez hoje logo cedo, mas vai entrar com um pedido de reconsideração. E aí, precisamos parar por aí, recorrer a uma decisão da qual discordamos, é um direito que temos de discordar, por isso a possibilidade do recurso, mas ficar somente no recurso, não. Parlamentares de vários estados, de vários partidos, lideranças de todos os partidos reuniram-se hoje e uma decisão está em curso. Vamos votar. Não apenas em nome da importância, da necessidade, da convicção política formada, madura, que tem o Congresso Nacional, acerca da necessidade de se votar o veto relativo à lei dos royalties, mas também para resolver o problema do Congresso paralisado, para também resolver esse problema. Então, creio que até o dia de amanhã nós deveremos estar analisando todos os vetos. Todos os vetos. Aliás, salvo engano, o primeiro veto é do ano de 2000. É do ano de 2000 que está esperando ainda para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Senador Wellington. Senadora Vanessa, eu quero me somar aqui à avaliação que faz Vossa Excelência. Tenho certeza que o povo do Amazonas, esse é um tema que, aliás, cada um vota
como é nosso papel aqui, representando os nossos estados e representando o povo. É bom lembrar de forma bem sucinta, trata-se da regulamentação de uma riqueza que é petróleo e gás em mar, que pertence à União e, portanto, a todos os brasileiros. Esse é o centro da discussão desde o começo, porque para o povo entender, nós estamos tratando aqui de uma questão mais regimental. Então, vejam, a verdade, eu não posso deixar de dizer aqui, de duas decisões tomadas ontem, que merecem uma reflexão muito forte dessa casa. A primeira delas, inicialmente, com os deputados, o STF, na minha opinião, usurpou do poder que tem a Câmara sobre cassação ou não de mandatos. Não estou aqui entrando no mérito de qual vai ser o julgamento da Câmara, mas essa decisão está na Constituição, é do Parlamento. E cabe ao Supremo apenas analisar aquilo que está na Constituição, não pode ir além, não pode ir além. A segunda, uma decisão que na pauta paralisa o Congresso Nacional, altera suas regras internas. Veja que chega ao ponto de, na explicação, na página 19 da decisão do ministro Fux, ele, para explicar, ele diz que ali a interpretação é da determinação do trancamento da pauta do Poder Legislativo, ou seja, a não votação de nenhuma matéria enquanto não se apreciar todos os vetos. Veja, o regimento dessa casa para proteger o país em matérias que são importantes, nós estamos discutindo agora FPE, discutindo energia, vários temas fundamentais. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que não há outra alternativa, na minha opinião. Como o presidente José Sarney tomou a decisão de considerar a decisão do Supremo, fez o recurso, qual é o próximo passo? Colocar para apreciação todos os vetos. Então, nós assinamos hoje, os líderes dos diferentes partidos, um pedido para que o presidente José Sarney, na sessão do Congresso Nacional, que vai se realizar hoje às 19 horas, possa estar chamando uma sessão para 24 horas depois, 19 horas do dia de amanhã, ou meio-dia, aí vai depender da convocação do presidente, para que possamos apreciar todos os vetos, 3.060 vetos que estão tramitando aqui. Então, eu quero aqui dizer da importância de senadores, deputados, governadores, prefeitos, todos que estão nos ouvindo, estarmos juntos amanhã nessa decisão, que é uma decisão histórica, onde o Congresso Nacional, para evitar uma paralisação, estará fazendo uma votação em bloco, de todos os vetos que estarão sendo apreciados a partir da sessão próxima a ser convocada. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Sua Excelência, pela parte. E, senador Wellington, gostaria de fazer, antes que deixe a tribuna, um questionamento que nós temos discutido acerca de uma questão que temos discutido muito ao corredor. Se tomada a decisão pelos líderes, por todos os partidos, pela totalidade dos partidos políticos, de irmos à sessão do Congresso e votarmos todos os vetos, teria então o ministro Fux razão na decisão que adotou, na liminar que concedeu, na cautelar que concedeu? Penso que não. Penso que tenho convicção, aliás, nós não concordamos em absolutamente nada com que o ministro decidiu. Achamos que nenhuma lei foi desrespeitada, não mudamos nenhum critério, nenhuma forma interna corporis com que o Congresso Nacional, assim como o Senado, se manifestam sempre, nenhuma. Entretanto, nós temos que entender, e estamos mostrando isso à população brasileira, que estamos na última semana do Congresso Nacional e precisamos resolver este impasse. Porque não é com a votação que o caso se resolve, não. A decisão foi tomada, o Congresso Nacional recorreu da decisão e segue a matéria, segue o debate acerca da questão. Mas nós precisamos resolver o problema. E resolver o problema é exatamente fazer o que estão fazendo todos os partidos políticos, convocando, solicitando que o presidente Sarney convoque para decidirmos de uma vez por todas. Senador Wellington.
Tem razão, Vossa Excelência, e nós estamos sendo representados pelo presidente Sarney, dizendo que não concordamos quando recorremos da decisão. E, ao mesmo tempo, que queremos estar apreciando o veto quando estamos pedindo a votação em bloco de todos esses vetos. Perfeitamente, senador Wellington. E, por fim, apenas para deixar claro, porque muitas vezes a imprensa brasileira não coloca exatamente aquilo que representa essa luta dos estados brasileiros. Nós não estamos querendo tirar nenhuma riqueza do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando, como Vossa Excelência diz, e temos que repetir sempre, de um petróleo que está lá na plataforma marítima, a 150 quilômetros da via territorial, ou seja, do continente. Então, obviamente que essa é uma riqueza brasileira. Nós não estamos tratando de petróleo extraído em continente, em terra firme, né, dentro das unidades das federações brasileiras. Não estamos tratando do petróleo do mar. E cabe as decisões políticas acerca do país ao Congresso Nacional. E, repito, o Rio de Janeiro não entrará em falência, senhor presidente, de jeito nenhum. Então, eu quero aqui cumprimentar as lideranças partidárias e, principalmente, o presidente do Congresso, José Sarney, pela decisão. Muito obrigada.